Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nirce da Silveira, para batermos um papo, sim, para reconstruirmos juntos as suas emoções. Este programa é para fazermos um mergulho interior e nos autodescobrirmos, entrarmos em vibração de paz, de entendimento íntimo, para nos elevarmos e realmente diluirmos as emoções que se encontram em conflito. Nós convidamos você para escrever para esse número de WhatsApp. Então, anote 21 96757 3999 e nos envie a sua história. Qual é o conflito? Qual é a dor, o vazio existencial que você está passando? Nos escreva e estaremos sorteando, escolhendo uma história para a próxima semana e quem sabe será a sua história que estará sendo contada aqui. E olha, pode escrever tanto no seu nome quanto colocar um pseudônimo, se você não quiser estar exposta. Ok? Então manda a sua história e vamos juntos reconstruir as suas emoções. Vem conosco! Então, agora com a nossa especialista, Leila Brandão. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, Iraci. Obrigada por essa oportunidade de trabalho. É muito bom trabalhar nesse movimento de amor de Jesus. O projeto de amor de Jesus finalmente está se instalando na Terra. E a gente tem que se sentir muito honrado de participar desse projeto de amor. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Pela oportunidade, né? Obrigada. E hoje nós vamos conversar com você, Rafaela. Rafaela, nós vamos auxiliar, junto com a nossa especialista em relações familiares, a você reconstruir as suas emoções. Rafaela é uma querida que está nos acompanhando, nos enviou a sua história e ela diz que tem 36 anos, tem 3 filhos, o marido se chama Cláudio, é 5 anos mais velho que ela e eles são residentes na cidade de São José dos Campos. Ela nos relata a sua dificuldade física e não encontra os motivos. Pois as relações familiares hoje, a gente sabe que são bem difíceis, não é? Porém, ela se queixa constantemente de uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que se estende ao final de semana. Essa dor de cabeça começa quando ela percebe que está chegando o final de semana. E ela diz que isso se intensifica muito quando vai chegando do meio do ano para frente, essa dor de cabeça vai se intensificando. Intensificando cada vez mais porque ela vai percebendo, se lembrando que está chegando as festas de final de ano. E as suas dificuldades têm sido muito grandes porque, em realidade, ela diz assim, todo final de semana eu tenho dor de cabeça. Eu não sei o motivo dessa dor de cabeça. Já fiz todos os exames e os médicos dizem que eu não tenho nada, que está perfeito. Meus exames estão normais. Porém, quando termina o final de semana, segunda-feira,
Rafaela está muito bem. Por que será? Ela tem notado que isso tem acontecido já tem 8 anos. E agora que estamos caminhando para o final do ano, ela diz assim, que todo final de ano ela vai para a casa da sogra. Mas não é só o final de ano. Ela diz que todo final de semana é necessário ir almoçar e jantar na casa da sogra. Diz que seu marido Cláudio é um ótimo homem, atencioso, carinhoso, prestativo, não deixa faltar nada em casa, super amigo, porém, ele não admite que diga não para ir almoçar na casa da sua mãe. Todo final de semana precisa ir até a casa da mãe para almoçar e, se caso ela ou os filhos fizerem alguma queixa que não quer ir, basta para Cláudio ficar completamente de cara fechada e de mau humor. A dor de cabeça continua. E ela diz que quando termina o cafezinho, após o jantar ou almoço, a sogra sempre diz assim: esse cafezinho eu fiz especialmente para você. Só que a dor de cabeça dela explode. Ela diz que fica com uma enxaqueca desesperada. E não basta isso. Quando chega no final de ano, que tem que passar o Natal, a ceia, o almoço na casa da sogra, ela diz que parece interminável, que se juntam todos os irmãos do marido dela lá, juntamente com as cunhadas, os filhos, ou seja, há uma troca de presentes com todo mundo, os jovens vão jogar e as cunhadas ficam ali conversando. E ela acaba virando motivos de brincadeiras, de provocações, dizendo assim: olha, presta atenção nessa sua dor de cabeça, porque o chifre faz a cabeça doer. E ela se chateou com isso, com um momento que uma cunhada disse isso. E a sogra veio e disse: não se importa com isso não, é só brincadeira. Ok, só que as alfinetadas acontecem, ela acha interminável o final de ano e todo final de ano é a mesma coisa. O que está acontecendo com ela? Ela diz assim que ela contou essa história somente porque ela percebeu que isso acontece frequentemente. Mas não é nem por isso, por causa da família que ela contou a história. Porque a sogra dela é um amor de pessoa. Somente porque a dor de cabeça é insuportável e ela não tem nada, tem saúde. Outra coisa que ela acha a família um amor, mas ela não tem vontade de ir todo final de semana lá. E não tem como dizer não para o marido, porque tudo que o marido faz, ele precisa contar tudo para a sogra e ela orienta, ela diz o que ele tem que fazer e mesmo que ela não concorde, ele faz tudo aquilo que ela quer. Tá difícil, né, Rafaela? Leila, a situação é terrível, porque os conflitos familiares são grandes, né? Especialmente entre nora e sogra, né? Perfeitamente natural. Agora, Rafaela, falando para você, minha amiga, você está com muito ciúme da sua sogra, que é uma coisa natural, mas você tem que vencer isso para parar a sua dor de cabeça. Uma dor de cabeça de hora marcada, de meio do ano para lá, não é uma dor de cabeça física realmente. Dor não tem hora marcada. Então, é realmente uma dor emocional.
Agora, se o seu marido tem uma porção de qualidades, como você disse, porque não existe ninguém perfeito. Como diz Freud, de perto ninguém é normal. Uhum. Então, se ele tem todas essas qualidades que você enumerou e ele gosta muito da mãe, certamente deve ser filho único, né? Porque o primeiro Não, porque filho tem irmãos. tem irmão, E mas junta o todo primeiro mundo lá. filho, segundo a parapsicologia, o primeiro filho, se ele for o primeiro, ele é filho da mãe, no bom sentido. Entendeu? Porque pela tradição brasileira, pela tradição judaica cristã, o Sim. primeiro filho recebe o peso de ser o cabeça da família caso falte o pai. Todo primeiro filho tem esse peso. É Então, verdade. é muito natural que a nora tenha ciúme dessa relação, porque para esse rapaz, para esse marido, é fundamental na vida dele ele dar atenção à sua mãe, porque é uma criação judaica cristã isso. O primeiro filho carrega esse fardo, eu acho que é um fardo, e só quem pode libertar esse filho disso é a própria mãe. Mas, Leila, Libertá-lo desse peso de ser o cabeça da família, entendeu? Que orienta os irmãos, que tem que reencontrar todo final de semana e tal. Agora, o que dá para fazer, na minha opinião, né, como parapsicóloga, já atendi muitos casos desses ciúmes, é ela trabalhar um pouco a autoestima dela. E valorizar esses momentos familiares do marido, já que ele fica muito feliz e os filhos também, valorizar esses momentos e aos pouquinhos, eu não sei quantos anos de casada ela tem. ela não disse realmente quantos anos. Porque quando a gente tem já um determinado tempo de casado, dá para você negociar, né? Eu tive que negociar muitas vezes com meu marido para eu poder fazer as coisas que eu gostava sem que ele se sentisse ofendido e nem inseguro. Entendo. Porque numa relação de... É dois lados, É né? dois lados. E tem que estar junto. Você tem que negociar. Eu digo assim, um casamento para dar certo tem que haver negociação com muita sinceridade. O Com que não é certeza. justo é ela ficar com essa dor de cabeça horrorosa que ninguém Mas merece. olha só, será que é justo todo final de semana ter que ir almoçar e jantar na casa da sogra? Pois é, ela tem que Não negociar tem uma isso. outra... Tipo assim, a família não tem Ela tem que negociar uma outra isso. forma? Isso tudo é negociável, sabe, Iraci? Eu acho. Nós somos seres humanos que podemos negociar, argumentar, né? Claro. Na minha vida particular, muitas vezes, e a sua também, você tem que negociar e dizer, olha, fulano, isso está me aborrecendo. Não é porque é parente que eu sou obrigada a amar. O amor é uma construção. Muitas vezes eu e meu marido a gente conversou isso. Ele já chegou uma época de dizer assim, eu não suporto a sua irmã. Eu falei assim, é um direito que você tem. Você Com não é certeza. obrigado a gostar da minha irmã do jeito que eu gosto. Agora, Claro. você não pode impedir que eu goste, né? Sem dúvida. Então, assim, ela não pode impedir que esse filho tenha esse amor todo pela mãe. É impossível impedir isso. Mas, ao mesmo tempo, ela pode dizer, olha, eu adoro sua mãe, como ela falou, gosto muito, mas eu não queria todo final de semana conviver com ela. Então, vamos negociar. Mas ela não diz que quando alguém, ou ela, ou os filhos dizem, né, que, não queria ir lá na casa da vovó hoje, eu também não estou com vontade, vamos fazer uma outra coisa, basta para ele fechar a cara e ficar de Mas mau fecha, humor. mas depois abre. Ela não precisa ficar com medo. Eu já falaria, 2 trabalhos, meu filho, um de fechar e outro de abrir depois. Não, olha só, Rafaela, não tenha medo do seu marido. Se ele ficou de cara feia, ele vai desfazer a cara feia no momento que ele entender, porque ele não é burro, né? Vai ter um momento Vai que ter um ele momento, ó, eu e meu marido, ele é católico, eu espírita. E um dia minha sogra chegou para mim e falou assim, Leila, eu queria te pedir um favor, minha filha. Nunca faça o meu filho espírita, porque eu vou morrer de desgosto se você fizer. Aí eu falei, gente, ninguém faz a cabeça de ninguém. Não,
Não, Se e depender outra? de mim, ele não vai ser. Ela né? não tem nem que gostar e nem de desgostar, é uma Mas escolha dele. ela tem o direito de falar. E eu tenho o direito de aceitar ou não. Porque a gente vive numa liberdade, numa Com democracia. certeza. Né? Então, assim, eu acho que isso é negociável. Então, quando eu comecei a fazer o culto no lar na minha casa, que meus filhos eram pequenos, Rafaela, eu fazia dentro do meu quarto. A princípio, eu falei, eu vou fazer o meu culto no lar sozinha, porque a gente negociou que meus filhos iam para a evangelização católica com ele até alcançar a idade de 15 anos. Isso foi negociado. Porque ele falava para mim, eu tenho horror do espiritismo. Eu falei, que pena, porque eu amo muito o espiritismo, né? Então a gente foi negociando. Você já era espírita Já quando se era. conheceram? Não, era mais ou menos, né? Era que a gente se conheceu Não era muito tão jovem. ativa, Não, digamos. não era ativa nada. Casei na igreja católica com ele, por isso que ele falava que eu o traí, porque depois eu me tornei espírita. Mas é tudo negociável. Eu falei, todo mundo muda todo dia, Mas é lógico. né? Então, aí a gente negociou. Então, quando eu fiz o culto, comecei a fazer o culto no lar, dentro do meu quarto, eu não botava as crianças. Mas criança é criança, batia na porta, mãe, o que você está fazendo aí? Mãe, aí eu deixava eles entrarem. Lógico. Aí eu falei, Zé Luiz, vou fazer o culto no lar com a Bíblia católica. Eu abri a Bíblia para não ofendê-lo e aí li o Evangelho em voz alta. E aí quando ele viu que não tinha nada demais falar do Evangelho para os filhos, que ele também é religioso, eu combinei com ele. Eu falei, olha, se você não quiser que essas crianças sejam espíritas, você leva para a sua igreja. Mas sem religião não quero meus filhos. Com certeza. Negociamos, né? E ele atendeu. Ele foi porque a gente se gostava. Porque se você gosta do seu marido, Rafaela, vale a pena negociar. Agora, se não gosta, gente, hoje em dia é tão comum separar, até por muito menos do que isso, né? Sim, nossa. É só dizer, olha, meu amigo, eu adoro sua mãe, mas não dá para ser todo final de semana. Então você vai, me deixa para eu fazer alguma outra coisa. Vamos ter essa liberdade. Eu vou uma vez por mês lá. Isso aí você Porque que vai ter. você imagina 8 anos, toda a família condicionada a estar todo domingo na casa daquela avó, né? E dá uma baita dor de cabeça nela, isso é que tem que resolver. Ou seja, na verdade, a gente começa a observar que nós fazemos inúmeras coisas que nós não queremos. Uhum. E o pior, a gente faz reuniões de família, lazer que a gente não quer. A gente tem expressões que a gente não gostaria de ter. A gente, quando volta na insatisfação, no mau humor, chateado. Não dá. O pior é a dor. Por que ela está se obrigando, então? A dor de cabeça é que ela tem que vencer, porque é insuportável você ficar com dor emocional. de cabeça. E o corpo fala. Eu atendi uma cliente uma certa vez que ela começou com uma dor no joelho, que ela não conseguia movimentar mais com aquele joelho. E aí a gente conversa, vai na terapia parapsicológica, conversa, vem. Eu falei, minha amiga, olha, tá claro que você não quer caminhar mais com esse marido. Você não tem nada fisicamente, você não tem nada, mas você não quer caminhar. Você não está satisfeito de caminhar ao lado dele. Então você tem que decidir. Você não pode deixar que o seu corpo te impeça de caminhar. Você está com o corpo todo normal, né? O emocional, gente, o emocional é muito forte. E isso dá para corrigir. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Vale a pena conversar com a pessoa. Ela ficou trombuda? Na primeira vez fica, na segunda vez fica também, na terceira vez. Aí decide. Se quiser continuar, é assim. Igual eu falei com meu marido, olha, agora eu não quero saber mais de você dizer que o espiritismo é uma porcaria. Se você quiser continuar comigo, Leila Brandão, espírito. Não quiser, você toma seu rumo. Eu estou feliz com você. Se você não está feliz comigo, eu não sinto dor de cabeça, porque você não aceita. Com certeza. Eu estou ótima. Agora, se ela está com essa dor de cabeça monstruosa, gente, ela tem que tomar uma decisão ou ela vai morrer por conta disso.
Porque Não é? tudo tem um limite. Tudo Você tem um vê limite. que ela vai começando com uma dor de cabeça. Depois aquilo, tipo assim, Melhor. o café é a gota. O cafezinho da sogra. Ai, meu Deus. Ô, gente, isso Mas tudo é é folclore, amiga. Rafael, isso tudo é folclore. O problema é você. Mas não é ele. não é Ele tá sogra. feliz com o que ele tá. Ele tá feliz do jeito que ele é, tá? Pois é, mas ele Quem tá tá feliz é ela. Ele está satisfeito porque tudo é exatamente como ele quer. Mas é porque ela Agora, permite. ninguém mais ali está satisfeito. Iraci, ela permite. A mulher tem que ter voz. Ela tem. Eu não quero isso. Ela tem necessidade ali de se impor Claro. e entrar num diálogo para buscar Nós estamos no século XIX, entendimento. não, gente. Século XXI. Cara, eu tenho meu espaço. Todo mundo. Todo mundo tem que ter um espaço. Por que eu vou morrer de dor de cabeça? Quando eu era sócia de uma escola, que eu abri uma escola lá em Juiz de Fora, abrimos de sociedade. E aí a sociedade estava ótima enquanto a gente não estava ganhando dinheiro. Quando nós começamos a ganhar dinheiro, a sociedade virou um inferno, porque cada um queria usar o dinheiro de um jeito, entendeu? Aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu entrava na escola, minha cabeça quase estourava. Mas eu não tinha prestado atenção que aquela sociedade estava me fazendo mal. Aí comecei a ter sonhos. Aliás, Rafael, anota seus sonhos, manda pra gente, tá? Porque o sonho revela muita coisa. E como? Eu comecei a ter sonhos que eu ia atravessar um quintal e vi um bando de pitbull, aqueles cachorros enormes, me pegava pelos braços e eu acordava sem pânico. E era um sonho recorrente. Eu falei assim, meu Deus, será que esses obsessores estão me atacando? Mas não tinha nada de Você obsessor. engolida por cachorros. A obsessão era eu mesmo, porque eu não estava aceitando mais aquela sociedade. E aí, para me dissolver a sociedade, eu ia perder muito dinheiro, porque elas não queriam sair da sociedade. Aí eu falei, então saio eu. Quando eu decidi sair, o meu marido ficou muito chateado comigo. E você construiu um negócio com tanto capricho. Agora, falei, Zé Luiz, só se eu for morrer de dor de cabeça. E os cachorros vão me devorar. Os cachorros vão me devorar. Aí eu entrava na escola, ai, que dor de cabeça. E eu não tinha coragem para romper com aquilo que estava me fazendo mal, porque financeiramente me fazia bem. Aí, mas eu decidi. Falei, Iraci, eu não vou morrer de dor de cabeça por causa de uma escola. Dinheiro nenhum paga a minha saúde. Entendeu, Rafaela? Você que está me ouvindo. Nenhum dinheiro do mundo paga a sua saúde. Se esse casamento não está dando certo, minha amiga, vence essa dor de cabeça, tá? Se ele fica trombudo, problema dele. Se ele não fica trombuda também, fica com dor, né? Você que está trombuda hoje, morrendo de dor de cabeça, pelo amor de Deus. Está aceitando, está engolindo, está indo. Não tem condição. Porque ela está se obrigando a fazer algo que ela está vendo que não está fazendo bem a ela. Porque, em realidade, ela está vendo. Não está vendo? Rafaela, você está vendo que não está te fazendo bem porque você já fez o link de Lé com Cré. Ou seja, eu vou no final de semana lá, minha cabeça dói. Segunda-feira está uma maravilha. Você ama a segunda-feira, percebeu? Enquanto todo mundo detesta porque começa a semana. Então, e ela você se livra do final não de dá para semana. negociar. E os parentes dela ficam onde nisso? Se todo Natal tem que ser com a família dele. E todo final de semana. Então, alguma coisa não está. Exatamente, justo. minha amiga. Não fica nessa autoestima baixa, não, porque isso é uma autoestima baixa. Você tem que se assegurar. Se o cara vai te deixar por conta disso, ele também vai sofrer, os dois vão sofrer, mas tem que haver um nível de respeito, né? Isso é falta de respeito. Então, assim, chama uma hora, sai vocês dois, e vão conversar a respeito, e você negocia, fala, olha, amigo, meu querido, meu amor, meu bem, o que for, eu não quero mais ir todo final de semana na casa da sua mãe. Vamos estipular um jeito, assim,
ir de 15 em 15 dias, né? Ou uma vez por mês. Aí vocês vão discutir, vão brigar, que é natural, mas vão chegar, a sua cabeça vai melhorar. Porque a minha Com cabeça, certeza. depois que eu cheguei lá e rompi a sociedade, ai, que alívio, meu Deus do céu, peguei uma o dinheiro. A paz não tem dinheiro que Vendi pague. minha parte, peguei o dinheiro, fui para Paris com as minhas filhas, tá? Olha que maravilha. Olha Ah. aí, Rafaela, já pensou dar uma volta em Paris? Pega uns finais de semana emendado. E ninguém morreu por conta disso. É assim Me libertei. Depois abri a minha própria escola pequenininha com o dinheiro que eu tinha, que eu salvei, aí. né? É. Abri uma outra escolinha, comecei de novo. Gente, a vida é mágica, a vida é linda. Ninguém, presta atenção, Rafaela, ninguém tem o direito de te deixar com dor de cabeça, tá? Ninguém tem esse direito. Ame você mesma, não. Agora, em realidade, ela está fazendo o que com ela nesse momento? Ela Se está se autodestruindo. violentando intimamente, ela está se castrando, se podando de, pelo menos, verbalizar com o marido, conversar, porque ele fica de mau humor, porque ele fecha a cara, não fala com ninguém. Olha só, isso é um problema dele. É dele. Não é dela o problema. O dela é a dor de cabeça, que tem que acabar, né? Então, ela tem que fazer o que nesse momento? Ela tem que começar a olhar para ela um pouquinho. Lógico. Olha, meu amor, vai almoçar lá na casa da mamãe hoje, porque eu vou ficar sem dor de cabeça na minha casa. De repente, pode ser a porta. Ué. Né? Vou fazer uma outra coisa, gente. Depende. Sim. Isso daí, você pode fazer muita coisa no Porque seu você tempo, né? Você percebe, né, que tem, assim, uma dependência do filho com a mãe, né? Que tudo ele tem que perguntar para ela e o que ela fala passa a ser lei. E mesmo que a esposa discorde, é um problema da esposa. Tem que cortar esse cordão umbilical, né? A gente chama, Isso. tem o cordão umbilical que corta na hora do nascimento. Acabou ali. E tem o cordão umbilical emocional. Se o seu cordão umbilical ainda está vinculado à mãe, né, que é muito comum quando é o primeiro filho, não sei se ele é o primeiro filho. Ela não diz. Mas às vezes pode até ser o segundo e o primeiro não ter sido vinculado, mas segundo a parapsicologia, o primeiro filho é vinculado à mãe e a primeira filha é vinculada ao pai. Você pode fazer o que quiser para agradar a sua primeira filha, que ela vai sempre defender o pai, entendeu? Isso é uma coisa psíquica que vem ao longo das nossas existências. Então, você tomando consciência disso, você fica mais fácil entender o procedimento dele, de saber que ele precisa disso psiquicamente para ser o protetor da família dele, se ele for o primeiro filho. Então, é um peso mesmo, né? A gente cria um peso para o primeiro filho. O primeiro filho é mais cobrado, ele é cobrado para ser exemplo dos irmãos, ele é cobrado... Não temos esse direito. Mas acontece. Isso é psíquico. Né? Isso é psíquico. Então, assim, se a mulher tem uma primeira filha, essa filha vai ser a rival dela com o marido. E isso é psíquico. Então, tem que, sabendo disso, é possível negociar. Tá? Você negociar tudo. Porque o meu marido é o primeiro filho. Então, ele é muito vinculado à mãe, por isso que eu acho muito difícil, nessa existência, ele se tornar espírita. Apesar de, hoje em dia, ele participa do Evangelho no Lar com meus filhos, participou o tempo todo, com 15 anos, todos eles decidiram ser espírita, ele ficou muito chateado, chorou um pouco por conta disso, mas hoje em dia ele vem nas palestras, ele gosta das minhas palestras, ele fala com certo orgulho, a minha mulher faz palestra e tal, embora ele faz questão de dizer que ele não é espírita. Na verdade, vamos juntar aqui o pacote. Na verdade,
ele é católico para agradar a mãe, mas na É. verdade ele é espírita porque ele gosta de assistir suas palestras. Ele gosta, na verdade, porque o espiritismo não é vinculado à frequência, né? Não tem diferença. Então ele é espírita e nem sabe. Uhum. Mas ele faz questão, pela tradição da família dele, que ele é o arrimo, ele é o mais velho, ele é um modelo. Então jamais ele vai dizer, como o doutor Bezerra. Foi muito difícil o doutor Bezerra dizer que era espírita numa família totalmente católica, né? Então você tem que compreender isso, Rafaela. A Rafaela que é o nosso pivô hoje, né? Quantas Rafaelas existem por aí Quantas Rafaela? que ficam num estado, de repente, de... tem um detalhe, ela escreveu assim, que ela não era nem sobre isso que ela ia falar, mas ela fica quieta, ela deixa quieto, engole tudo, que é para ficar tudo em paz a família. Peraí, Mas ela não está bem, né? não tem paz essa família. Não tem, ela não está bem. Porque enquanto um está completamente satisfeito, os outros são obrigados a ficarem calados para que esse um continue feliz e satisfeito, sorridente. E o outro fica se explodindo de dor. Não Então, está certo. Qual é a paz dessa família? Ela também está se enganando. É verdade. Porque, na verdade, a família não está harmônica. Ninguém pode abrir a boca, ninguém pode se expressar direito. Não tem sentido isso. Hoje, no século XXI, não tem mais sentido isso. Tem que ter, então, no passado os filhos... tinha, né? Os homens eram donos até das mulheres, né? A mulher era submissa, totalmente submissa. Sim. Mas hoje em dia não tem mais sentido isso. Porque se você observar, os filhos não podem se expressar, dizer que não quer ou isso ou aquilo. Uhum. Ela também não pode, tem que ficar todo mundo sorrindo, fingindo, desculpa, meu amor, mas fingindo que está tudo bem. Né? E, na verdade, está todo mundo incomodado. Até porque é um novo olhar, né, Rafaela? Se você der um novo olhar para o que seus cunhado, cunhada fala para você, é porque você está levando já essa fala que eles dizem, né? Você está levando já para essa rejeição que você tem à família. Porque ela fica quieta de boca calada, ela está cansada. Ela tem uma rejeição à estrutura familiar, porque ela tem ciúme, vamos admitir o seu ciúme, que é natural, a sua insegurança pessoal, né? Então você tem que trabalhar esse ciúme, que não faz bem para você nem para ninguém, trabalhar esse ciúme, e quando você estiver em família, o que a pessoa está dizendo, que você entendeu como uma ofensa, né? Tá dor de cabeça da chifre, né? O que você entendeu como ofensa, ou assim uma insinuação que talvez, se você permanecer assim, rejeitando a família, pode ser que esse marido resolva arrumar uma outra do lado de fora, que isso é um recado indireto, né? A gente ouviu o recado, né? Ela disse um assim recado indireto. Olha, chifre dá dor de cabeça. Exatamente. Ou seja, está pesando aquilo. É um recado indireto, dizendo, se você permanecer assim, porque ela está rejeitando a família do marido de uma certa maneira. Ela está, acho que, cansada, confinada nesse espaço. Ciúme mesmo, né? Não, e confinada num espaço que ela não está se expressando. E ciúme, minha amiga, pode ser tratado. Eu escrevi um livro sobre o ciúme. Existe um roteiro para você se livrar do ciúme. O ciúme maltrata a gente. Eu já fui muito ciumenta. E eu já corrigi esse ciúme há muito tempo atrás, quando eu caí em mim que o ciúme judia de você. O ciúme não te constrói. A pessoa sofre com aquilo. Sofre muito, é uma autoestima prejudicada. Então, olha você no espelho, você é uma mulher interessante, veja o quanto você é interessante e negocia com seu marido porque ele vale a pena. Agora, se achar que não vale a pena, ele mesmo vai decidir, se ele quiser, né? Hoje em dia, as relações familiares, se tem uma liberdade de sentar todo mundo e vamos colocar
Vamos a conversar, opinião, né? ouvir o que todos têm para dizer, É claro. porque de repente os filhos podem, de vez em quando, Ela se tem incomodar. 3 filhos. 3 filhos. De vez em quando se incomodar, mas de repente eles podem gostar o resto dos finais de semana. Às vezes já se adaptaram até, né? Então, tudo é uma É via de duas negociável, mãos, né? Tudo é Você negociável. precisa abrir o seu coração, Claro. porque, em realidade, a boca, quando cala, o corpo fala. Para você mesmo. reconstruir a sua emoção, você tem que compreender primeiro o que está acontecendo com você, É verdade. né? E a gente só vai entender o que acontece com a gente quando a gente é transparente, primeiro com a gente mesmo e com aqueles que são os motivos das nossas relações, Claro, né? claro. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E se ela É. tem esse ciúme do quê? A sogra sempre vai ser a mãe dele. Mas Nada não muda isso. Vai ser a mãe a vida inteira. É. E outra coisa, mesmo que o mundo vire de ponta cabeça, ela nunca vai ser a esposa. Da mesma forma que você vai ser sempre a esposa, mesmo que ele queira, você não vai ser a mãe. Você É verdade. fala para ele, olha só, mãe é aquela, eu te devolvo. Que nem cigano fazia antigamente, devolvo você para tua mãe. É verdade. Não é isso? Rafaela, a vida é tão bonita. Você tem 3 filhos, imagina. Se você pensa que está disfarçando essa dor, não está. Os filhos acompanham toda essa dor. E a melhor coisa do mundo é a gente estar feliz. Se você não está feliz, procura ser feliz com você mesmo. A felicidade não depende do outro. Não. Depende de você. Se o único defeito que o seu marido tem é gostar da mãe, amiga, fala sério, é muito melhor gostar da mãe do que ser um gostar viciado, de um monte pra né? fora também. De ser um viciado, de ser um jogador, de ser... Tem tantos defeitos graves que esse defeito de gostar da mãe, se você pensar bem, é um ciúme seu. O ciúme dessa relação que ele tem com essa pessoa tão forte. Mãe é uma relação muito forte, né? Verdade. Você agora é mãe, você também será sogra um dia, quando seus filhos se relacionarem. Então, pensa nisso, resolve essa sua autoestima, trabalha a sua autoestima e negocia com o seu parceiro. Às vezes ele vai ficar trombudo no início, mas ele vai te respeitar muito mais, né, Iraci? Tem que abrir o coração, sentar e dizer, olha, eu queria conversar com você, só quero pedir para você não ficar de cara amarrada e nem mal-humorado. Vamos conversar com clareza. O que é bom para você e o que é bom para mim. Porque nem sempre o que é bom para um é para o outro também. Claro. Mas a gente pode, cede um pouco de um lado, outro do outro, vai ajustando. E nada né? é para sempre. Nada é para sempre. Se, olha, tem até um amigo meu muito engraçado que ele diz que ele casou muitos anos com a esposa dele e tal. E aí, isso é uma piada, ele contou como piada. E aí ele desencarnou primeiro, aí depois desencarnou a mulher dele, chegou lá e encontrou ele na dimensão espiritual. Falou, fulano, que bom que eu achei você, porque nós casamos até que a morte nos separe, como a morte não existe, eu te achei aqui. Aí ele pegou e falou assim, vaza, mulher. Ele contou com piada. Já aguentamos 50 anos na Terra, agora que eu quero outro espaço. Mas isso é uma brincadeira só para mostrar que nada é eterno, né? Nada é eterno. Só tudo o amor é eterno. impermanente. Se você construir esse amor com esse seu parceiro,
Eu já estou com 48 anos de casado, vou fazer 49 anos de casado com esse Poxa. mesmo marido meu. Então, a gente hoje em dia ri muito e ainda briga muito, porque faz parte, né? Mas a gente ri muito do nosso início, que o nosso início foi muito tumultuado, porque nós somos muito diferentes. E a gente conseguiu acertar as arestas nessas diferenças, mas foi preciso isso, negociação. Tem que negociar. Pode ficar trombudo o que for, mas a sua cabeça É merece. isso aí. Sabe É. aquela coisa? Ah. A gente se casa e quando a gente se casa, a gente acha que do momento que você se casou e entrou naquela porta, vai ser tudo diferente. Uhum. Porque quando casa muda. Muda sim. Muda Você está mesmo. da porta para dentro agora, não está da porta para fora. E está É. pendurando a escova de dente junto. Aí a verdade. conversa muda, né? Muda. Aí eu falo assim, a relação é o quê? Um dia você come cru, um dia você come queimado, um dia você come mal passado, um dia com sal, um dia salgado demais. É, Até que vai ajustando o tempero da relação. é verdade. Mas para isso tem que ter o esforço, porque o amor, ele tem que ser É alimentado, construído. O amor né? é construído. Dia a dia, É. não é assim, pronto, já foi, pronto, acabou, agora é só continuar. Não, todo dia tem que ser um novo dia, uma construção É nova. verdade. Seja uma mulher nova todo dia. É mesmo. Eu falo para o meu marido, se ele falar que hoje eu sou igualzinha quando a gente se casou, eu falo, Deus me É livre, mesmo. eu não evoluí nada. É melhor que é. fale, nossa, mas você não era assim quando a gente se casou. Eu falo, graças a É Deus. isso mesmo. A gente está mudando todo dia, né? Não é isso. Todos os dias nós estamos mudando. E para melhor, tá, Rafaela? Não perca essa chance. Você não está com essa pessoa por acaso. A gente que é espírita sabe disso. Exatamente. Existe uma razão para reunir você, seus filhos, tudo no mesmo ambiente familiar. E a família só vale a pena quando todo mundo está crescendo. Ali. Se você não está crescendo, ao contrário, está ficando cada dia mais doente, porque não tem coisa pior que dor de cabeça, está ficando cada dia mais doente, resolva isso, amiga. Não deixa para depois, não. O seu emocional está ficando crônico. Tá crônico, Temos que corrigir, né, Iraci? Nossa Senhora, se fosse assim, a gente não ia querer mais estar com ninguém. Porque como é que você vai querer estar com alguém se você não pode ser o seu natural? Nossa, não tem sentido, né? Viver se cerceando dói. A gente está batendo nessa mesma tecla, amiga, porque é a experiência de vida que nós já temos, né? A gente pode falar pela experiência de vida, pelo consultório que eu atendi muito tempo, já fiz mulher que não engravidava, engravidar, já fiz tanta coisa a partir dessas reconstrução, de reconstruir o emocional da pessoa, tá? Então, isso mesmo. a Iraci tem razão. Leia o livro dela, Reconstruindo Emoções, da doutora Nise, né? Doutora Anísia da Silveira. Para você reconstruir essa sua emoção aí. Exatamente. Que Deus te abençoe, tá? Te dê muita força, coragem, luz, para não ficar, como se diz, intimidada pela trompa do seu marido, tá? É isso aí. Leila, então, em 2 palavras, qual a emoção a ser reconstruída pela nossa querida Rafaela? Amor por você mesmo, tá? É isso aí que você tem. Primeiro você, depois só quem tem um amor pode dar amor, tá? Ama você mesmo, que tudo mais vai dar certo, né, Iraci? Banho de autoamor, beijinho Autoestima, no ombro. beijinho. É isso aí. É isso aí. Leila, obrigada, meu anjo. Querida, foi um Obrigada prazer, mesmo. viu? E estamos sempre juntos. Juntos. Cheia de autoamor, não é isso? Cheio de autoamor. É isso mesmo. Então, pessoal, se você se identificou com essa história de hoje, então pense, qual é a emoção
que Rafaela precisa reconstruir? Essa emoção chama-se autoamor. Mas se ela precisa reconstruir o autoamor, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira diz sobre esses conflitos que ela nos trouxe hoje. Imprescindível ao ser humano, diante das inúmeras manifestações emocionais, no que concerne à terapia especializada. Analisar cada pormenor, de forma a encontrar a origem da ansiedade, compreendendo que o corpo físico manifesta constantemente as emoções que se encontram latentes e travadas na alma. Então, depois de tudo isso que a doutora Anísia disse, nós precisamos compreender que os nossos conflitos familiares são naturais. O que não é natural e o que não é normal e não nos faz bem é não respeitarmos as nossas emoções. De que forma? Eu vou a reuniões familiares em que eu não quero ir. Eu vou a jantares, a almoços, a bate-papos, a viagens com familiares, a lazeres que eu não quero e eu me obrigo, me forço a fazer isso. E não basta isso. Além de me sentir mal, além de não me respeitar, eu faço um pouquinho mais. No ano seguinte, eu repito tudo isso outra vez. Por que que nós temos tanta dificuldade em respeitar as nossas emoções? Em compreender, sem ficar se podando, se castrando, para agradar o outro ou simplesmente satisfazer os caprichos dos outros. Se aquilo que eu estou fazendo para agradar o outro nem sempre está agradando, e o pior, eu estou me contrariando e me violentando. Então, chegou o momento, sim, de termos autoamor, de ouvirmos o que estamos sentindo, porque quando a boca cala, o corpo fala. E ele fala de forma que não vai estar sobre o nosso controle. Nesse momento, paremos para fazer uma reflexão, dando voz ao que estamos sentindo, respeitando as emoções e os limites que temos. Não adianta invadir o nosso limite. Então, convido você a reconstruir as suas emoções na próxima semana, junto comigo. E vamos ver qual é a emoção que você precisa reconstruir. E até lá, beijinho no ombro e muito alto amor. Beijinho cor-de-rosa.